Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo, vem comigo para mais lições no livro de Deus. Depois de alguns vídeos aprendendo em 1 Pedro 3, de 18 a 22, vamos a uma recapitulação das lições que a gente tem aprendido nesse texto. Esse texto que eu chamo de enigmático. Ele é complexo, é aquele texto que os leitores da Bíblia desviam dele, deixam de lê-lo, de estudar. É aquele texto que os pregadores evitam de falar, de pregar nele. É enigmático. Mas, graças a Deus, nós temos aprendido, temos captado aqui lições que elas são benéficas para a nossa vida espiritual. A gente aprendeu aquela lição que eu chamo de lição primária, o fato de que Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos. E também essa morte foi para nos levar a Deus. A outra lição é o fato de que ele que ficou no sepulcro até o terceiro dia, ele estava morto, sim, na carne, mas vivo no espírito. E a lição mais dura, mais difícil, ele, já que só o seu corpo estava inconsciente, mas o seu espírito estava vivo e ativo. Ele foi e pregou aos espíritos em prisão. A gente aprendeu que estes espíritos em prisão, conforme o mesmo texto revela, são aqueles que foram rebeldes à pregação de Noé. Eles, enquanto Deus foi paciente, longânimo, esperou enquanto Noé construía a arca. Eles se rebelaram contra aquela pregação. Aliás, no relacionamento homem com Deus, tudo tem que basear-se pela fé, nunca pela lógica. Porque, venhamos acreditar, alguém vir pregando que estava construindo um imenso barco e viria um dilúvio, isto é, muita chuva, sabendo-se que naquela época o povo, os homens nem conheciam chuva. Não chovia ainda sobre a terra, mas tinha aquele sereno, aquela tipo neblina que subia da terra. Imagine como que o meio ambiente era sadio, sem contaminação.
E aí surge um pregador com essa pregação exótica para o momento. Olha, ele dizia: a corrupção tem se multiplicado. Os homens têm se afastado de Deus. Essa situação tem deixado Deus em estado de ira. Por isso, ele vai destruir, ele vai mandar um dilúvio. E só existe um salvamento: aqueles que entrar nessa arca que eu estou fazendo. E o gracejo, o escárnio, a oposição foi muito grande. E conforme diz o texto, apenas 8 pessoas foram salvas. Noé, sua família. Porque, convenhamos, se nem a família do pregador não acredita no que ele prega, imaginem os de fora. Mas o que nos chama a atenção é o fato de que, olha, entre o dilúvio e a morte de Jesus, há um cálculo aproximado de um espaço de 3.000 anos. E olha, 3.000 anos. E esses rebeldes ainda estavam conscientes. Aliás, eu tiro o ainda. Estavam conscientes, tão conscientes que Jesus foi e pregou a eles. Não venha você me dizer que isso aqui é apenas figurado. Não, é literal. Jesus foi de fato. Isso se prova no próximo capítulo, 1 Pedro 4, 5 e 6, de que Jesus, ele é juiz de vivos e de mortos. Por isso que o evangelho foi pregado até a mortos. Note a precisão do texto. Note o valor do evangelho, o valor da morte de Jesus. Aqueles homens, os habitantes ali, aqueles presos por causa da rebeldia, presos por causa da rebelião contra a pregação, o pregador da justiça, estavam conscientes, mas estavam presos. E nos deixa admirados e até cheios de indagações. Mas eles já não tinham sido condenados? Eles já não estavam pagando pela rebelião deles? Presos há 3.000 anos? Não se esqueçam de que Jesus morreu dentro do propósito de Deus antes da fundação do mundo. E essa gente ouviu falar de dilúvio, mas eles nunca ouviram falar de um homem, falar do justo que tinha morrido pelos injustos. E Deus é fiel, Deus é justo. Eles tiveram também a mesma oportunidade. Eles precisavam saber dessa boa nova.
Jesus tinha morrido. E conforme o texto diz, ele morreu uma só vez, o justo pelos injustos. Ele morreu pelos pecadores, e aqueles eram pecadores. E em relação a esta mensagem, em relação ao Evangelho, eles eram inocentes. Por isso, Jesus foi o missionário que foi mais longe. Ele foi até o abismo, abismo dentro de abismo, inundado de rebeldes. Foi lá e contou a sua história, aquela história linda que o Evangelho tem, que o Evangelho traz. Eu morri para salvar os pecadores e levá-lo a Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.